Salve, salve, meninos e meninas, macaquitos nobres e amados do meu coração. Pela 9ª semana consecutiva estamos aqui. Sejam bem-vindos ao nosso querido MamacoCast, o primeiro e único podcast cacofônico do mundo. Aquele que desbrava os mares do marketing digital, mesmo em dia de onda gigante e mar mexido. Fiquem ligados por aqui, pois estamos apenas começando a noite. No bate-papo de hoje temos a presença de Patrick Imbrise. E aí, galera, tudo bem? Patrick aqui, mais uma semana consecutiva. Espero que vocês me aguentem. É isso. A Hadla Hassan. Boa noite. Depois de um leve sumiço, estamos de volta às programações normais. E hoje aqui no centro da roda, que rufem os tambores de maneira vigorosa. Aqui no centro da nossa jaula, a nobre presença de ninguém mais, ninguém menos que o grande Paulo Macedo. Para quem ainda não conhece, o Paulo é um grande marqueteiro e comunicador, com resultados muito expressivos em diversos tipos de mercado, como saúde, educação. Também tem uma bagagem de lançamentos expressivos aí que faturaram 6, 7 dígitos. E o Paulo não para por aí, é uma máquina. Tomem fôlego aí. O Paulo ainda é responsável por projetos de venda perpétua que ultrapassem os, pasmem, 16 milhões de faturamento nos últimos 18 meses. E é o autor de 8 livros que se tornaram sucesso de vendas e referência absoluta em diversas áreas de negócio. Principalmente os dois ali que o Patrick já mostrou pra gente, né? O vermelhinho e o douradinho, né? Os famosos. E aí suas obras aí já tiveram mais de 30 mil exemplares vendidos no Brasil. Fala aí, Paulo. E aí, Lucas, tudo bem? Boa noite, Patrick, Hadla, Júlio, o Logan também tá aí. Cara, muito assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço demais já o convite. E estamos aí, né, nesse podcast tão famoso já, enfim, que tem feito aí uma diferença no nosso mercado. Estou à disposição de vocês, né? Fiquem à vontade aí para me usar, no bom sentido. Também espero que seja no bom sentido. Vamos lá. Já tem até uma pergunta aqui da plateia aqui, já vamos soltar a bomba já. O Logan mandou aqui, ó. Quais os principais pilares de uma copy de responsa? Fala aí, Paulão. Ah, boa pergunta. Então, foi o Logan, né? Logan, assim, existem várias visões, né, em relação a esse assunto, né? Eu acho que cada copywriter, com a sua bagagem, com a sua experiência, com o seu conhecimento, responderia essa pergunta de maneira diferente, né? Então, assim, eu vou dar a minha visão pessoal, né? Assim, trazendo a forma como eu enxergo a habilidade, enfim, o ato, o ofício do copywriting, né? A primeira coisa que eu enxergo assim é o foco no cliente sempre, né? O foco no consumidor. Nós, profissionais de marketing, né, principalmente quem tem a veia mais criativa, a gente tem uma tendência a se apegar às nossas ideias, enfim, aos ganchos que a gente cria, né? Enfim, nas coisas que a gente pensa que vai funcionar, né? E eu sempre bato nessa tecla que, assim, um dos maiores aprendizados que eu tive na minha carreira como copywriter foi justamente de parar de usar o meu binóculo de marqueteiro e começar a colocar, né? Eu vou até fazer uma representação aqui, colocar a lente do cliente, né? Então, assim, na minha concepção, um dos primeiros pilares é justamente se despir do que a gente acredita, se despir do que a gente acha, né, das nossas deduções, para tentar enxergar, enfim, a comunicação, o nicho, com os olhos do cliente, tentar descobrir como que ele será tocado, né, emocionalmente. E, assim, além disso, eu acredito que uma boa copy, né, ela precisa ser emocionalmente envolvente, né? Sem emoção, a gente não consegue vender. Então, você precisa descobrir ali quais são as emoções, quais são os sentimentos que vão tocar o leitor, tocar o consumidor, para que ele fique disponível para
a sua oferta, né? E além de ser emocionalmente envolvente, eu costumo dizer que um bom copy precisa ser intelectualmente atraente, né? Aí fazendo uma ponte com o primeiro pilar, não intelectualmente atraente com o que nós imaginamos que vai ser, mas intelectualmente atraente para a pessoa que está lendo, né? Então, se a gente consegue tocar no intelecto dela, né, fazer com que a nossa mensagem se torne interessante, atraente e consiga fazer com que a nossa comunicação, a nossa mensagem seja emocionalmente envolvente, eu acho que a gente tem ali meio caminho andado. Fora tudo isso que eu falei, né, eu acho que não tem muito mistério, né? Eu costumo dizer que a construção de copy ela sempre passa mais ou menos pelas mesmas etapas, né? Então você constrói a sua headline, coloca a sua lead, né, a introdução, você faz a sua oferta, mata as objeções e faz o seu CTA, a sua chamada para ação, né? Assim falando de uma maneira geral, né? Então eu acredito que é mais ou menos isso. Ô Paulo, e quais são suas bases? Como é que você faz para descobrir o que é que vai emocionar esse cliente, né? De onde você tira esse conhecimento, essa ideia? Então, tem uma frase do Stephen King, né? Não é copywriter, mas é um grande romancista, que diz o seguinte, né? Escrita é pura destilação, né? Você destila. Eu tenho um processo de criação, né? Que envolve muita pesquisa, né? Então, eu aprendi com alguns mestres do copywriting que sem pesquisa não há copy, né? Então, a escrita, a construção, a criação da comunicação, ela eu costumo dizer assim, 30% do trabalho, porque, cara, de 70% a 70% do tempo, você, como copywriter, para escrever uma peça, uma comunicação, precisa estar pesquisando, né? Então, assim, para construir as minhas comunicações, eu gasto a maior parte do tempo fazendo um planejamento de copy. E aí eu até criei uma metodologia chamada As 7 Sagradas Premissas, que inclusive estão presentes nos 2 livros aí da série, né? O vermelhinho e o dourado, que o Patrick mostrou no começo, que são, eu procuro compreender, né? O produto, a solução, o cliente, né? Que a gente chama de persona, o cliente final, o contexto do produto, os ganchos, a emoção, enfim. Então, assim, eu vou construindo ali um planejamento bem completo, né? E quanto mais informações, mais dados a gente colocar, mais fácil fica para a gente justamente destilar a escrita, né? Então, assim, antes de sentar para escrever qualquer copy, principalmente quando é um produto novo, né? Um produto que eu estou escrevendo para ele a primeira vez, eu faço esse trabalho de campo, né? Então, assim, essa pesquisa que me ajuda a descobrir ali quais são os ganchos, os pontos emocionais que eu vou explorar no meu copy, né? Então, assim, essa pesquisa é muito importante. Inclusive, grandes mestres como Gary Halbert falava sobre isso, né? Que a primeira lição de um copywriter, a primeira coisa que ele precisa aprender, inclusive ele deu esse conselho para o filho dele, né? O Bond Halbert ele escreveu um livro para o Bond, né? Ensinando as técnicas de copy, e ele falava que a primeira coisa que você precisa aprender é ser um pesquisador de mercados, né? Você precisa descobrir o que as pessoas querem comprar, e para descobrir isso, você precisa identificar o que elas já compram, né? O Gary Bencivenga fala também que os grandes copywriters são os pesquisadores mais tenazes, né? E como os mineiros, eles cavam até encontrar ali os minérios, né? As pedras preciosas. Então, assim, todo grande copywriter precisa aprender a ser um bom pesquisador, né? Então, para descobrir, respondendo a sua pergunta aí, qual é o gancho emocional, como eu construo essa comunicação emocional, eu preciso fazer muita pesquisa. Tu tens algum tipo de processo que tu usa para fazer essas pesquisas e organizar elas antes de começar a escrever? Assim, tu está lá pesquisando livro, site, artigo, vídeo, alguma forma de processuar essas tuas pesquisas para que depois fique mais fácil a tua observação na hora da escrita? Então, esse modelo que eu citei, as 7 Sagradas Premissas, né, é uma forma de construção que eu acabei desenvolvendo, né, no começo da minha carreira como copywriter. Eu não tinha um processo de pesquisa, né, de planejamento, então eu identifiquei que esses fatores ali, o contexto, a solução, a persona e etc., eram coisas que eu sempre pesquisava. Então eu falei, cara, essas são as 7 sagradas premissas, né? Ou seja, o que vem antes. Então o meu processo é basicamente esse. Mas eu tenho trabalhado com outros tipos de pesquisas também, né? Eu tenho usado uma metodologia do Dan Kennedy, né?
que ele ensina no livro dele, The Ultimate Sales Letter, né? A carta de vendas final, que são 10 perguntas de diagnóstico, né? Então, essas 10 perguntas é um processo que assim eu tenho usado com bastante resultado. São 10 perguntas que você responde, algumas para si mesmo, outras você faz com que o seu cliente responda, para que você consiga descobrir o que exatamente você vai colocar no seu copy, né? Como que você vai construir a sua comunicação. E aí um outro processo, assim, eu uso bastante, assim, de forma bastante aberta, perguntas que eu faço de acordo com o perfil de produto que eu estou escrevendo. Então, assim, já analisando aquele contexto, eu crio as perguntas tanto para o consumidor final quanto para o especialista, né? Quando eu vou escrever o lançamento de uma outra pessoa, eu formulo perguntas de acordo com o contexto, né? Então, como que você criou esse produto, qual a história dele, ou então para o consumidor final, olha, o que tira seu sono à noite, se for um produto de emagrecimento, olha, por que você quer emagrecer, né? Então, assim, eu passo por alguns processos diferentes. As 7 Sagradas Premissas é uma metodologia que eu criei, e eu utilizo essa também do Dan Kennedy e faço essa de forma livre. Mas, assim, no final das contas, uma das coisas que tem me ajudado muito e que eu, inclusive, aconselho para quem está ouvindo, né, o podcast ou assistindo a gente, é o seguinte: se possível, converse com pessoas reais, né? Porque, assim, quando a gente observa, né, a gente vai nas redes sociais, observa como que as pessoas se comportam, as pessoas do nosso público, né? Ou então visita sites, marketplaces, né? Inclusive a Amazon é uma grande fonte, né, de informações que as pessoas colocam ali das avaliações, etc. Eu utilizo muito a Amazon, é uma dica aí, se você nunca utilizou, pega um nicho, um livro ou qualquer outro produto, né, do nicho que você está vendendo e veja o que as pessoas falam ali nas avaliações, aquilo ali é muito legal. Enfim, então, assim, eu vou por esses caminhos, mas sempre procuro conversar com pessoas reais, né? Eu cito o caso de uma carta de vendas que eu fui escrever para uma nutricionista, né, muito renomada, e o público dela é formado por mulheres de 28 a 35 anos que são mães, casadas e que estão acima do peso, né? Então, assim, uma das coisas que me ajudou a fazer o copy que eu escrevi funcionar foi justamente identificar no meu ciclo de conhecimento de pessoas, né, que haviam mulheres com esse perfil. E aí, no meu planejamento, eu mandei algumas mensagens no WhatsApp e fiz uma entrevista direta. Olha, estou fazendo uma pesquisa para um produto, e etc, etc. E aí, né, como elas já me conheciam, elas ficaram à vontade para me responder. E 2 delas me deram o gancho, né, a big idea, que a gente chama. De maneiras diferentes, essas 2 mulheres me falaram, olha, eu não gosto do que eu vejo no espelho, né? A outra falou, olha, eu me sinto confortável com a minha aparência diante do espelho. E aí eu tive aquele clique, né? Eu falei, eu acho que esse é o gancho. E aí eu construí a headline da seguinte forma, né? Isso eu estou falando de uma carta de 4 anos atrás, quase. Como reprogramar suas células e fazer as pazes com o espelho, né? Porque essa nutricionista tinha um programa de reprogramação celular, né? De acordo com a rotina que ela ensinava, etc. Então, fazer as pazes com o espelho foi o gancho necessário. Então, as mulheres se identificaram com isso. Então, conversar com o consumidor, com as pessoas daquele público, pode ser revelador, né? Então, é muito diferente de você observar de longe como que as pessoas se comportam, o que elas buscam, etc., que já funciona, mas quando você faz essas conversas diretas, você pode ter esses starts, como eu tive com essa carta de vendas, né? Ô, Paulo, e deixa eu te perguntar, você segue a metodologia do David Ogilvy, de que você só vende naquilo que você acredita muito? Você não... Cara, sigo, e assim, no começo, na minha carreira como copywriter, como eu precisava pegar experiência, e eu não tinha essa noção, né? Mesmo eu lendo o livro, né, do Confissões de um Publicitário, do David, foi um dos primeiros livros, né, que eu li de copywriting, assim, que eu considero, mas eu ainda não tinha essa manha, né? Então, assim, no começo eu errei, eu escrevi para muitos produtos diferentes, coisas que eu nem mesmo, assim, eu acho que eu compraria. Tive algum resultado, mas quando eu comecei a colocar isso em prática, a justamente escrever daqueles produtos que eu acredito, né, que eu compraria ou que eu deixaria minha mulher comprar, né, assim, que incentivaria ela a comprar, como ele mesmo fala, né,
assim, os meus resultados mudaram, né? Então, hoje eu faço um critério, eu sou muito criterioso com os produtos que eu vou escrever, né? Atualmente, eu tenho 2 clientes só, né? Além dos meus próprios produtos, porque eu estou construindo muito mais copies para os meus próprios produtos, as minhas soluções, os meus negócios. Então, assim, isso já facilita, porque você desenvolveu o produto, você tem aquele apego, né? E aí fica mais fácil de você se dedicar ao seu copy. Então, assim, eu sigo isso, cara, na verdade, eu sigo isso à risca, né? Eu não sento para escrever para um produto que eu mesmo não compraria, que eu não acredito que funciona. Deixa eu puxar um ganchinho que tu comentou no início ali, que no início tu pegava outros produtos que tu não acreditava pela questão de adquirir experiência, né? A Leti perguntou aqui no Question and Answer, copy se aprende fazendo ou estudando? Eu acho que tu já meio que respondeu a pergunta Sim. na tua primeira Então, fala. eu acredito que é um conjunto, né? Porque você precisa estudar e você precisa praticar, né? Então, assim, eu, por exemplo, nos meus treinamentos de copywriting, eu dou 7 passos para você construir um conhecimento especializado em copy, né? O primeiro passo é justamente estudar os fundamentos, né? Você pegar um treinamento, um curso, um livro, né? Ou vários livros para entender os fundamentos do copy, né? A psicologia, as coisas de psicologia humana que a gente usa, as regras de persuasão, os princípios da persuasão e as técnicas de copy, né? Os elementos, o que é headline, o que é lead, oferta, etc. As técnicas, né, ali que você usa, escassez, etc. Por aí vai. Construiu isso, ou seja, você passou pela primeira fase, você precisa praticar. E aí eu dou 2 caminhos de prática. Um deles é escrever para produtos fictícios, porque eu sei que às vezes tem uma dificuldade da pessoa encontrar um primeiro cliente, ou escrever para produtos reais, ou cria um produto, ou você já tem um produto, ou você encontra alguém que lhe permite escrever, né? Então, assim, é um conjunto das coisas. Você precisa estudar, precisa praticar, né? E quanto mais você pratica, mais você aprende e faz ligações com coisas que você estudou. Então, assim, a minha resposta é essa, né? Você precisa fazer um ciclo ali de atividades para formar a sua especialização em copy. Cara, você... Bom, a gente te conhece como copywriter, né? Até porque você ficou bem famoso pelos livros sobre copywriting que você escreveu, né? Mas como é que foi a sua entrada nesse mercado? Você já começou com esse tipo de atividade? Ou você... Como é que foi isso? Então, eu tenho uma carreira na comunicação há 10 anos, né? 10 anos que vai fazer 11 esse ano. Comecei em 2010 e, assim, para resumir, eu me tornei um vendedor direto para empresas de comunicação da minha cidade na época, né? Então, eu comecei fazendo a parte comercial de um jornal local, né? E depois eu fui contratado por uma rádio da minha cidade para fazer a parte comercial. Então, assim, eu tenho uma bagagem como vendedor direto por 4 anos. Muita coisa que eu utilizo hoje na área de copy foi dessa época, né? Então, eu era aquele vendedor raiz. Eu tinha lá o uniformezinho social com a malinha e eu ia de comércio em comércio oferecendo ali os espaços publicitários daqueles meios de comunicação. E olha só que interessante, né? Eu fazia parte comercial de empresas de comunicação. E como eu já tinha uma veia, assim, para quem não sabe, né, eu tentei por 10 anos ser um músico profissional, né? Cheguei a trabalhar como músico profissional, minha primeira formação é música. Então, Patrick, aí o seu pianinho aí, fiquei feliz de ver. Sou formado em bateria e percussão pela Vila Lobos, mas eu tinha um plano B. O plano B era trabalhar justamente com comunicação. Eu sonhava em ser um publicitário. E eu pensava assim, cara, o dia que eu precisar fazer uma faculdade, eu vou fazer faculdade de publicidade. Porque eu lembro assim que, bastante novo, eu me amarrava em ficar vendo aqueles comerciais de televisão, né? Na época a internet não era o que é hoje, né? Então, aqueles comerciais de cerveja, eu achava aquilo muito criativo. Eu falei, cara, um dia eu acho que talvez eu trabalhe com isso. Então, como eu já tinha essa inclinação e acabei caindo de paraquedas na área comercial dessas empresas, eu comecei já a fazer uma ligação. Então, por exemplo, na época da rádio, eu não só fechava os contratos com os comerciantes, como eu pegava as informações que eles queriam que colocasse nos spots que iam ser publicados na rádio,
E aí, no caminho, eu já escrevi o roteiro do anúncio. Comecei a fazer isso. Inicialmente, o meu patrão ficou desconfortável, né? Ele achava que eu não era capaz, etc. Aquela velha história. Mas eu comecei a insistir. Eu falei, olha, cara, tá aqui, ó. É só mandar o locutor gravar. Então, olha só que interessante, né? Eu já comecei a fazer uma associação vendas, escrita, e já comecei a fazer... ali era o embrião do que eu pratico hoje, né? Copywriting, de certa forma, copywriting publicitário. E aí, esse é o meu início, né? Assim, com a comunicação e as vendas. 2 anos depois que eu estava trabalhando nessa rádio, eu entrei para a faculdade de marketing, eu me formei em analista de marketing, né? E na faculdade eu conheci marketing digital. Então, as primeiras pesquisas, eu lembro que um trabalho, num dos semestres, era justamente falar sobre marketing digital. E aí, nessa de marketing digital, eu comecei a conhecer as principais figuras dessa indústria, comecei a seguir essa galera, e em 2012 eu fiz a minha primeira experiência, montei um site para falar, um blog, né, para falar sobre vendas, a atividade de vendas que eu exercia, criei alguns infoprodutos lá, botei uns links de afiliado, não vendi nada, né? Então, assim, mas me deu uma experiência de ver como que as coisas eram na prática. Em 2014, eu tomei a decisão de finalmente sair daquela empresa, eu já estava de saco cheio de trabalhar na rádio, né? Não, eu estava me limitando profissionalmente, eu já tinha um cargo de diretor executivo, né? Já era sócio daquela empresa, mas eu falei, cara, eu quero trabalhar com digital, eu acho que isso aqui é o futuro. E aí eu comecei a fuçar para trabalhar como redator freelancer. Falei, cara, eu acho que esse ramo aqui é legal. Na época, o marketing de conteúdo estava com aquele boom, né? As pessoas falavam muito isso, as empresas, e eu vi que existia um oceano azul para ser explorado. Fiz meus primeiros testes, eu lembro disso até hoje, né? Meu primeiro artigo foi para uma plataforma de freela, um artigo de 800 palavras, e eu ganhei R$5. Foi a minha primeira remuneração, mas eu fiquei feliz, porque eu precisava pegar experiência. E aí, trabalhando uns 3 meses, assim, fuçando nas plataformas, eu consegui pegar alguns clientes. Eu não tinha internet em casa na época, a internet eu usava na rádio, então o meu expediente começava às 9 horas, eu comecei a chegar na rádio às 7 horas da manhã. E aí, Que ano que é isso aí, Paulo? Oi? Que ano que era isso? 2014. Aí, eu chegava na rádio às 7, escrevia até às 9, né? Então, assim, fazendo isso durante um mês, eu tive um faturamento semelhante ao que eu tinha como diretor executivo. Num primeiro mês trabalhando só escrevendo redação. Eu falei, opa, é isso aqui. Aí eu avisei o meu sócio, falei, cara, vou me desligar da empresa, vou te dar um tempo aí para você se organizar, daqui uns 3 meses eu estou saindo. E aí, na época, ele ficou assim, ele me jogou um banho de água fria. Não, cara, isso não vai dar certo, trabalhar com internet, isso é ilusão, etc. Eu falei, não, cara, isso aqui que eu vou fazer. Mostrei para ele os resultados. Olha, estou escrevendo, olha quanto que eu ganhei. E aí eu saí daquela empresa e encarei a profissão de redação freelancer e fiquei com isso, né? O primeiro mês eu já tive um salário menor, ganhei 1/3 do que eu ganhava lá naquela empresa, então eu fiquei preocupado. Aí arrumei um trampo de entregador de pizza à noite, então comecei a escrever redação de dia, entregar a pizza à noite e falei, cara, eu vou continuar aqui porque a coisa eu sinto que vai dar certo. E aí, cara, eu fui construindo um negócio, fui pegando clientes, fui construindo a minha reputação e assim, entre 2014 a 2016 eu trabalhei, entre 2014 e 2015 trabalhei como funcionário de um grande player, né, do mercado digital. Depois eu saí da empresa dele, montei minha agência de conteúdo, a Marv Digital, quebrei essa agência, né, e foi quando eu quebrei, né, 2 anos depois da construção dela, que, cara, o copy apareceu na minha vida de uma forma muito forte. Eu já conhecia copy, já praticava, desde que eu entrei no mercado digital, mas eu praticava dentro do contexto de redação de blog. Nunca tinha escrito uma carta de vendas, um lançamento, nada disso. Mas quando eu quebrei, que eu fiquei, cara, literalmente assim, sem dinheiro, né? Fiquei muito quebrado, né? Precisei pegar dinheiro emprestado para viajar, para participar de um evento. Eu gosto de contar isso, que foi assim um ponto de inflexão, como o Flávio Augusto chama, né? E aí, cara, nessa situação, precisei tomar banho da rodoviária, dormir na rodoviária porque eu não tinha dinheiro. Detalhe, para participar de um evento respirando mesmo ar que milionários, né? Então, fui lá para o evento. Quando eu voltei para casa, eu procurando os meus mentores, expliquei a situação para ele e ele me lembrou. Ele falou, cara,
por várias vezes eu falei para você investir na carreira de copywriter e você me ignorou. Você fica aí com a produção de conteúdo para blog, que é legal, mas assim, copy, escrever coisas para vender, você não se desenvolveu. E aí, cara, eu sempre gosto de contar esse detalhe. Ele falou, o que você precisa? Porque ele sabe que eu sou estudioso, né? Você precisa de um certificado? Aí ele pegou um post-it, escreveu com a caneta assim, né? Eu certifico que Paulo Macedo, a partir de hoje, é um copywriter. E aí colou no meu peito e falou, vai embora, agora você é um copywriter. E aí eu fui para casa, né, assim, me sentindo um merda. Aí eu cheguei em casa e falei, cara, agora eu vou aprender esse tal de copy de verdade. Aí no dia seguinte, eu já busquei alguns manuais ali, né, de copy, entendi, fui nas raízes da coisa para saber como que fazia. E aí eu tive a ideia de criar um produto, meu primeiro infoproduto, né, além dos livros, eu já tinha livros publicados na época. E aí eu fiz uma carta de vendas, eu não tinha nem dinheiro para pagar um desenvolvedor para fazer um site para mim, que eu não entendo nada de desenvolvimento, né? Assim, entendo de forma, mas assim, para botar a mão na massa. E aí, cara, o que eu fiz? Eu coloquei uma carta de vendas no Medium, né? Aquele blog lá coletivo, e comecei a divulgar para as pessoas nas redes sociais, e as pessoas começaram a pagar pela minha ideia. Detalhe, era um produto semente, não existia o produto. A partir do momento que elas começaram a pagar, eu coloquei elas dentro de um grupo, comecei a entregar um treinamento que era justamente para ensinar a produção de conteúdo. E aí, essa carta de vendas no Medium, né, e publicada de forma orgânica, me trouxe R$ 21.720. E aí eu falei, cara, eu acho que eu descobri agora como que se faz. E aí nunca mais parei de fazer copy, comecei a prestar serviço para outras pessoas e também fazer os meus treinamentos, ensinar o que eu vinha aprendendo no caminho, né? Então, assim, contei 6 anos aí de mercado, na verdade 10, né? Começou lá em 2010, para dizer como que eu cheguei nesse mercado, né? Então, eu me tornei um copywriter assim, precisando, né? Quando a água bateu no bumbum, aí eu falei, agora é a hora de realmente fazer algo diferente, e foi assim que eu me descobri copywriter. Geralmente é assim, o cara faz com o que tem, né? Faz quando precisa, pô, a água bateu na bunda, com o que tem o cara se vira. Pô, eu sei publicar no blog, então vou pegar, vou escrever uma carta de vendas aqui, vou publicar no blog. Eu não conheço ninguém que deu certo no mercado que não começou com água na bunda. Todo mundo que começou confortável morreu no meio do caminho. O caminho é esse, é água na bunda, meu amigo. Exatamente. Então, assim, esse ponto de virada foi muito importante. E, enfim, aí depois, cara, eu me consolidei no mercado, né? Publiquei aí o livro de copy, né? Eu já tinha, acho que 2 anos como copywriter, né? Atuando no mercado, copywriter de campo foi quando eu escrevi o livro vermelho. E 1 ano depois publiquei o dourado. Então, assim, no caminho, eu acabei me descobrindo não só copywriter, como educador, né? Então, assim, eu jamais imaginaria que eu ia viver de dar aulas, né? E hoje, o meu principal core é justamente dar aulas, né? Então, os treinamentos para ensinar copywriting, fazem hoje, assim, o meu cenário. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença central, assim, entre um redator publicitário e um copywriter? Porque na minha mente, de certa forma, é a mesma coisa, só que num contexto, talvez, digital e físico diferente, né? Então, eu adoro responder essa pergunta, assim, porque no meu próprio livro eu dou uma pincelada sobre isso, né? Se você for lá nos Estados Unidos, né, o copywriter, tanto o redator publicitário quanto o redator de marketing direto, né? Ambos são conhecidos como copywriters. Até redatores de blog lá, né, dependendo do contexto, são chamados de copywriters. O que diferencia na minha concepção é justamente o contexto, como você mesmo falou, né? Então, assim, existem 2 escolas de copy, num geral. Primeira, a publicidade, e o segundo, o marketing direto, né? Ou marketing de resposta direta. Eu prefiro esse segundo termo, né? O direct response. Então, assim, os copywriters, os redatores publicitários se desenvolveram dentro do contexto de agências e no contexto de branding, né? Ou seja, as propagandas, as publicidades, né? As grandes campanhas que são feitas para gerar percepção de marca, para gerar, enfim, um interesse e uma
preferência, né, dos produtos. Então, aqueles comerciais que a gente vê na televisão, que eu falei que eu gostava muito dos comerciais de cerveja, enfim, de diversos produtos, né, aquelas campanhas são escritas por esses redatores, os redatores de agência, né? Então, assim, o que diferencia? É justamente essa. No caso da publicidade, não tem uma chamada para ação forte, né? Raramente você vê ali cara, ligue agora, ou então acesse o site, etc., para fazer o seu pedido, né? No caso do copyright de resposta direta, que vem do Direct Response, já tem essa pegada um pouco mais urgente. Então, assim, a publicidade focada em branding é mais soft e o copywriting de resposta direta é mais hard, né? Você precisa, cara, você constrói uma comunicação e envolve a pessoa emocionalmente, como eu falei no começo, e no final você tem uma oferta e uma chamada para ação para a pessoa já comprar o produto. Então, tem essa diferença contextual. O copywriting de resposta direta se desenvolveu muito com o marketing direto entre a década de 70 e a década de 90, onde as empresas ou os redatores enviavam cartas de vendas, né, materiais impressos para os endereços das pessoas, né? E aí a pessoa ali abria, tinha lá uma comunicação e no final tinha uma chamada para ação, ela recortava ali o cupom, mandava o cheque, né, para a empresa mandar o produto para elas. Então, assim, o redator, né, o copywriter de marketing direto, ele tinha uma chance só de chamar a atenção da pessoa, né? Tinha o trabalho de fazer algo para a pessoa abrir o envelope, né? Não podia aparecer um anúncio. Aquela história da pilha A, pilha B, né? O Gary Roberts fala muito disso. A pilha A é que as correspondências que as pessoas se separam para ler. E a pilha B é que vai para o lixo, né? Então, todo o material promocional ia para o lixo. Então, o copyright se desenvolveu muito nessa época, né? Do marketing direto. Então, Gary Halbert, John Carlton, Dan Kennedy, Jay Abraham, deixa eu lembrar outro aqui, o próprio Gary Bencivenga, que eu citei, todos esses caras se desenvolveram nesse contexto de marketing direto. E eles trazem uma bagagem muito grande para nós que hoje fazemos esse trabalho na internet. Ou seja, você entra na página de vendas lá, uma carta de vendas, como, por exemplo, a Empírico faz, né? Aquelas cartas longas, e você tem ali uma chance para fazer com que a pessoa se envolva e no final você tem uma oferta e uma chamada para ação. Mas, assim, aí, explicando essas duas escolas, né? Uma escola mais voltada para o brand e outra para o marketing direto. Mas, cara, eu gosto de beber das duas fontes. Até porque, quando a gente tem, a gente contempla a história, a gente tem o próprio David Ogilvy, a gente tem o Bill Bernbach, a gente tem o Russell Reeves, são caras da era de ouro da publicidade que também tinham essa pegada um pouco mais de venda, não tanto voltada para o brand, né? O próprio Ogilvy falava, olha, o problema dos redatores hoje é que eles querem ganhar prêmios, né? Quando eles deveriam vender. Então, assim, cara, você já tem ali alguma mistura do que a gente pratica hoje, né? Então, tem uma parte dos redatores e copywriters que focam muito em brand, essa construção de marca, e tem a outra escola que vem com essa linha mais, cara, hard, né? Mais pegada para fazer com que as pessoas tomem uma decisão de compra imediata. Então, assim, o livro vermelho ele tem uma mistura das duas escolas, né? Da publicidade e do marketing direto. O livro de ouro ele já é mais voltado para o marketing direto, onde eu dou uma explicação totalmente conceitual e teórica do que é marketing de resposta direta e como que a gente utiliza hoje isso na internet. A carta de vendas se tornou a página de vendas, enfim, o e-mail, né? O e-mail é muito semelhante ao que as pessoas faziam antigamente com as cartas impressas, né? O envelope é o assunto, né? O tema do envelope é o assunto do e-mail e a comunicação por dentro é o que a gente coloca ali para fazer a pessoa comprar, etc. Então tem essa conversão, né? Enfim, é mais ou menos isso. Gente, eu falo para caramba, vocês precisam me interromper. Eu sempre tive essa curiosidade de por que chama carta de vendas, né? E agora, nessa sua fala aí, acho que ficou bem claro. Tipo, isso nasceu como realmente uma carta, né? Você mandava uma carta literalmente. Era uma carta. Inclusive, assim, eu hoje procuro até dar uma explicação, porque a gente, assim, é um termo muito utilizado pela gente. Eu, por exemplo, adoro falar de carta de vendas. E, inclusive, tem um conselho do Mark IV, né? Ou o pseudônimo Michael Masterson, que ele usa, né? Autor de alguns livros famosos aí como Copy Logic, o Arquitetura da Persuasão e o Great Leads. Ele diz na Arquitetura da Persuasão o seguinte, olha, nada vai te ensinar melhor a desenvolver o copywriting do que as cartas de vendas, né? Então, ele
ele explica que se você quiser realmente aprender copyright, você precisa ser habilidoso em fazer cartas de vendas. E, cara, quando eu li isso a primeira vez, assim, foi um conselho valiosíssimo, porque eu levei aquilo a sério e isso me deu, assim, cara, a manha para escrever para qualquer outra coisa. Então, eu comecei a produzir melhor lançamentos, as próprias landing pages, e-mails, etc., depois que eu me desenvolvi em cartas de vendas, porque assim, a estrutura é mais complexa, e quando você desenvolve aquilo ali, fica muito mais fácil você fazer outros tipos de copies, né? Que silêncio constrangedor, né? Pois é. Falei assim, pô, o Vai, ficou aquele Patrick. vácuo aqui. Eu que não vou interromper de jeito nenhum. Mas é o que eu Pessoal- falei, gente, eu falo pra caramba, vocês têm que me dar uma... Não, mas, pô, a gente Mas é pra não falar consegue nem mesmo. falar por cima. A gente fica escutando, tipo, querendo ouvir mais. Muito, muito o boa. Até pessoal o Cássio falou aqui, concordando. que aula, né? É bem isso, cara. Que aula. Cara, e eu tava. Nossa, eu ativei um negócio no meu computador aqui, socorro. Eu tava lendo o seu livro e Como apaga? eu cheguei numa conclusão, cara, de que no mercado, ao menos no brasileiro, a gente não tinha um conteúdo reunido dessa forma, que explicasse o que é copywriting, explicasse os templates mais usados, tudo assim. Cara, puta ideia, só queria falar isso. Uma baita ideia, parabéns. E Obrigado, cara. eu tô louco para ler o teu novo livro também, onde os deuses dançam blues. Cantam, tocam, né? Dançam. E, cara, só pelo título eu fiquei interessado. Eu ainda não li, confesso que não li, mas só pelo título já me ganhou. A headline aí foi boa. Show de bola, fico feliz. Então, cara, na verdade, assim, eu sempre sonhei em ser um escritor de romances, né? Que é uma coisa, assim, cara, bem mais complexa do que escrever livros de copy, na minha concepção, né? Esse livro Onde os Deuses Tocam Blues deu muito mais trabalho do que o livro Vermelho, por exemplo, né? Que é um livro de não ficção. Então, assim, eu tenho 2 romances publicados, né? Um primeiro que não está mais à venda, foi o meu primeiro livro, que é O Menino que Desenhava o Mundo, que eu escrevi em 2013, e tenho esse outro, né? Onde os Deuses Tocam Blues. Tenho algumas histórias na cabeça, mas eu preciso de tempo para conseguir colocar para fora, né? Mas, enfim, eu queria tocar nesse assunto que você falou dos livros, de copy, e foi assim, cara, na verdade, foi uma atitude ousada minha, né? Como estudante de copywriting, eu sentia a falta desses materiais. Cara, assim, sem querer soar pedante ou arrogante, mas a maioria dos materiais que tinham na época, não vou falar todos porque seria injustiça, mas a maioria era uma porcaria, assim. Cara, eu baixava os materiais, os PDFs, né? E até livros impressos que, cara, teve um livro que eu comprei que eu cheguei a jogar fora, e olha que raramente eu jogo um livro fora, que eu achava muito ruim, eu falava, cara, os caras não explicam direito o que é, e aí como eu, mesmo com a minha limitação de idioma, né, porque eu não sou fluente em inglês, como eu gostaria de ser, eu fui buscar os materiais lá de fora, então eu percebi que a riqueza didática dos livros de copywriting nos Estados Unidos eram muito, muito grandes. Eu falei, cara, eu preciso trazer isso para agora. Inclusive, preciso trazer isso para cá. Inclusive, a escolha do subtítulo do livro vermelho é justamente essa, no o método americano, etc., justamente porque eu percebi que eu precisava trazer essa bagagem para cá. E eu falei, cara, a gente não tem um contexto brasileiro de copywriting de resposta direta. Pelo menos eu desconheço, assim. Eu participei de uma live com um comunicador que ele disse que trabalhou num contexto de resposta direta na década de 90, que existia uma cena, principalmente em São Paulo. Mas eu falei, cara, eu desconheço, porque assim, a gente não tem materiais que trazem essa história para a gente impressa, que trazem essa bagagem, né? Então, assim, eu bebi muito na fonte lá de fora, por a gente não ter isso aqui. A gente tem ótimos publicitários, né? Nesse contexto de branding, da propaganda, etc. Mas do copywriting, eu acho que o mercado digital é o que está escrevendo a história, né? Então, a gente tem, assim, copywriters de 8, 10 anos atrás que já atuavam no mercado digital, que deram o pontapé inicial nesse tipo de copy para que a gente abrisse o caminho para que a gente fizesse hoje. Então, assim, cara, eu fiquei tão indignado de não achar nada em português bom que eu falei, cara, eu preciso escrever isso, né? Então, assim, já que ninguém faz, eu vou meter a cara para fazer. Então, assim, eu coloquei muito esforço para fazer um bom livro, mas eu confesso que eu não
achava que ia ter tanta repercussão, né? Então, o Livro Vermelho hoje, ele tem mais de 20 mil exemplares, né, vendidos, e eu não imaginava que ia ter essa repercussão toda. Mas, assim, eu fico feliz, né, com Cara, esse resultado, claro. é interessante você falar, dá para notar muito na sua escrita, né, na sua copy, a influência das copies americanas, né? Eu leio a sua copy, eu sinto que eu tô lendo uma copy americana. E você falar que não tinha fluência em inglês, tal, como é que você conseguiu absorver isso aí? Então, cara, foi muito esforço, assim, para tentar compreender mesmo, né? Então, usei aplicativos de tradução automática. Durante um bom tempo, cara, eu investi no trabalho de um tradutor, né? Infelizmente, na época que eu fiz os livros, nas primeiras versões, eu mesmo fiz as traduções, né? Então, confesso assim que teve uma deficiência, mas depois alguns tradutores me ajudaram nas edições posteriores a colocar, né? O Rafael Senson e o Duda Morim. O Duda Morim trabalha bastante comigo, né? É um tradutor aí do mercado literário. Então, assim, muita coisa eu comecei a traduzir com o trabalho deles, né? Eu falei, cara, preciso traduzir. Inclusive, nos meus treinamentos, todo swipe file que eu trago traduzido agora é traduzido profissionalmente. Então, as cartas de vendas que eu dou como swipe file, no swipe file, nos arquivos de furto lá dos meus treinamentos, são traduzidos profissionalmente. Então, assim, no começo eu mesmo fazia ali, né, na unha, as traduções, mesmo não tendo tanta fluência, usando aplicativos, etc. E depois eu comecei a contar com o trabalho desses tradutores, né? Então, foi mais ou menos isso, cara. E aí foi, assim, um trabalho bastante árduo para trazer esse conteúdo que eu trago nos livros e nos treinamentos, né? O Duarte mandou uma no chat aqui, cara, que é uma coisa até meio polêmica do nosso mercado aqui. Sobre sexy canvas. O que você acha disso aí? Você já usou? Você usa nas copies? Cara, nunca usei e eu, assim, eu confesso que eu nunca me aprofundei. Eu li por alto, né? Assim, algumas pessoas me falaram, né, dessa metodologia, inclusive o autor do método, né, o André, né? Ele me André. chamou no WhatsApp para me falar do método, né, na época que ele lançou, e ele me deu até o acesso. Eu cheguei a dar uma lida e etc. Inclusive, estou devendo para ele até hoje uma avaliação, né? E não consegui, cara. Na verdade, assim, por falta de tempo mesmo, me aprofundar. Então, se eu falasse alguma coisa, tanto positiva quanto negativa aqui, eu estaria sendo leviano, né? Então, eu vou ficar devendo essa. Cara, como que você acha do mercado de copy hoje no Brasil? Como é que você, por exemplo, como eu como um copywriter iniciante, assim, o que eu posso esperar desse mercado? Como é que eu posso aparecer nesse mercado? Nossa, Então, cara, pode falar. essa é uma dificuldade minha muito grande também, assim, ó. Botar cara em projetos que não tenham chegado com projetos inteiros dentro da empresa, sabe? Eu quero pegar a experiência, só que eu não tenho a coragem de chegar, botar cara para a pessoa e falar, olha, pode ser que numa dessas eu não faça uma coisa tão boa assim para ti, mas pode ser que eu faça uma coisa ótima. Como é que eu dou esse passo para dentro, assim, da... Beleza. Então, cara, esse tipo de pergunta as pessoas me fazem muito. Sempre que eu abro caixinha de perguntas no Story, as pessoas me perguntam esse tipo de coisa. Primeiro, eu vejo o mercado assim, tá, cara, é um embrião, a gente está no começo da coisa, né? Eu acredito que vai crescer muito, né? Se o mundo não acabar, os próximos 10 anos aí, tem muita coisa para crescer. Inclusive, assim, para quem está dentro da bolha, acha que está saturado, porque cara, você vê um monte de gente falando copywriting, falando de copywriting, tem autoridade que sai aí, cara, você nem imagina de onde o cara veio, o cara tá ali vendendo curso de copy, né? Eu sou muito impactado por esses anúncios. Então, assim, quem tá dentro da bolha acha até que tá saturado. E, cara, não tá, né? Eu até digo, a melhor forma de você descobrir se realmente está saturado é sair na rua e perguntar, olha, você sabe o que é copywriting? Cara, 10 em 10 pessoas vão dizer que não, né? Então, assim, o mercado ele está começando, ele está no comecinho, né? Então, a gente está desbravando, a gente está trazendo aí a primeira geração de copywriters de resposta direta, né? Não vou falar de publicitários,
porque a gente tem aí uma cena muito grande offline, né, principalmente de redatores publicitários, mas de copywriters de resposta direta é o começo, né? Então, assim, no contexto de marketing digital. Então, tem muita coisa para crescer, e aí como se destacar, né? Primeiro, uma das perguntas que muito me fazem, né, é a seguinte, cara, como vender serviços de copyright ou como vender copyright? Assim, vou ser um pouco direto, sim, mais uma vez, né, sem soar arrogante, mas assim, eu acho que quando a pessoa está estudando copywriting e ela quer já trabalhar como copywriter, a primeira coisa que ela precisa aprender é se vender, né? Então, assim, se ela não sabe vender a si própria, ela vai ter uma dificuldade grande. E como eu digo vender a si própria, não é no sentido de negativo, pejorativo, o fulano se vendeu, não, é o seguinte, se promover, né? Saber se portar como uma autoridade, né? E aí vem uma dificuldade. Eu sei que também não é assim tão fácil, né? Dizer, a pessoa está iniciando, ela está entrando nesse mercado agora. Mas é o seguinte, cara, você precisa ter habilidade de vendas, né? Copyright, no fim das contas, é vendas, né? Por isso que é muito mais fácil você transformar um vendedor que não sabe escrever tão bem em um bom copywriter do que o contrário. E digo falando de resultados, né? Do que um escritor que às vezes escreve bem, mas ele não tem as manhas de vender. Ele escreve para ele ali, né? Então, assim, eu já vi vários vendedores, né? Os caras que já tinham a manha da persuasão, que não escreviam tão bem e, cara, se destacarem rápido no copy, porque os caras já têm a manha ali de construir a comunicação para converter as pessoas, né? E o cara se destacou, né? Então, assim, vamos lá. Algumas dicas que eu dou para quem quer, cara, pegar um primeiro cliente, por exemplo. Falando do ramo de infoprodutos, a gente fala muito de infoprodutos, eu, por exemplo, porque essa é a minha área, né? A gente tem aí plataformas como a Hotmart, Eduz, a Monetize, cara, que tem trocentos produtos, toneladas de produtos, que às vezes são produtos bons, que têm potencial, mas que não vendem por falta de um bom copy. Esse é um dos motivos, né? Aí tem falta de tráfego, estratégia, etc. Mas o que eu faria se eu estivesse começando hoje e quisesse atuar no ramo de infoprodutos? Eu iria nessas plataformas e identificava alguns produtos que são bons, que têm potencial e que não têm um bom copy e entraria em contato com esses produtores. Entraria em contato da seguinte forma, já mostrando uma parte. Olha, eu vi que você lá na sua carta de venda, na sua página de vendas, você escreveu isso, mas olha, que tal a gente testar isso? Eu sou um copywriter, estou a fim de pegar uns primeiros projetos e eu percebi um potencial imenso nos seus produtos e gostaria de fazer um teste. E aí, qual é a proposta que eu faria para esse produtor? Olha, você não precisa me pagar um salário ou um valor fixo. Eu quero somente que você me coloque como coprodutor com X% de comissão e teste o meu copy. E aí a gente vai ver. Se o meu copy vender mais do que o seu, né, eu me mantenho no seu projeto e vou entrar no risco contigo para a gente construir uma comunicação maior ou melhor aí ao longo do tempo. Se vender menos, aí você segue o teu jogo, segue o teu rumo e, enfim, agradeço pela oportunidade. Cara, você pensa um produtor que não está vendendo tanto quanto ele gostaria, recebendo uma proposta dessa e tendo a possibilidade de vender mais. Então, assim, é interessante para o cara e ele não tem nada a perder. Na verdade, assim, cara, o cara pagar uma comissão para aumentar as conversões dele, cara, nada mais justo. Então, esse seria um dos caminhos, né? Um outro caminho seria, cara, se colocar como autoridade, se produzir conteúdo, etc., e começar a testar ali, até mesmo nas redes sociais, como que a sua comunicação funciona. Mas esse é um caminho um pouco mais difícil, né? Até porque a gente tem várias autoridades aí. Mas, cara, tem mercado para tudo. Inclusive, uma coisa que eu tenho falado nos últimos 6, 7 meses aí, e que muita gente ainda não se tocou, mas que eu tive essa percepção, porque ano passado eu escrevi um copy para esse nicho, o nicho de pet, por exemplo. É um dos, cara, mercados gigantes da atualidade e, cara, eu não conheço um copywriter que seja uma autoridade nesse nicho. Agora, você pensa um cara que tem uma visão de negócio que tem afinidade com o nicho, ou que, de repente, até cria a afinidade para atuar. Cara, o cara pode se tornar um líder ali, um rei, né? O rei do copy para produtos de pet shop. Eu fiz 2 copies ano passado, porque eu prestei serviço para uma agência que tinham 2 clientes que eram desse nicho. E, cara, eu percebi o quão gigante é esse mercado. Eu só não entro de cabeça nele porque não faz parte do meu propósito e eu não tenho afinidade com o nicho de pet. Né? Não sou aquela pessoa que tem
que tem aquela paixão por pet, assim, eu gosto, mas... Pai de pet. Exatamente, não tenho esse perfil. O teu cachorro ainda come ração. Não é... Então, exatamente. Eu não sei se você O cachorro concorda. não veste roupa. Eu Não sei se gosto você assim, cara, concorda deixa comigo, solto. cara. Oi? Eu ando vendo um oceano azul ainda em copywriting para e-commerce. Você entra em Sim. e-commerce, só tem a descrição do produto, o tamanho do produto e não tem uma comunicação persuasiva, né, para vender. Exatamente, e-commerce é outro nicho, né? É uma coisa que eu já pensei há um tempo atrás. Inclusive, eu tenho alunos de dropshipping, né? E dessa área de e-commerce, que é uma área polêmica, né? Dropshipping, controversa, mas enfim, eu tenho vários alunos que vêm, o cara já tem, alguns já tiveram essa percepção de que o copy vai ajudar. Ontem mesmo eu dei mentoria para um rapaz que é do ramo ele tem um e-commerce de produtos de cosméticos. Eu falei, cara, isso que você está aprendendo nos meus cursos, que ele é aluno de outros cursos meus, cara, cartas de vendas, produzir essas comunicações, páginas de vendas, e-mails, etc. Se eu usar isso no teu e-commerce, cara, você vai dar de 10 a 0 aí nos seus concorrentes. E aí eu falei, cara, você entra no e-commerce, uma coisa que eu não gosto, né? Como consumidor mesmo. E, cara, você tem trocentas opções de produtos para você comprar. Se você não tiver com o nível de consciência, né? Por exemplo, eu hoje fui comprar ali alguns produtos de motocicleta, que eu sou motociclista. Eu entrei no e-commerce já pensando nos produtos que eu ia comprar. Mas se você já não tem essa intenção de compra, você fica perdido, né? E a gente sabe que o nosso cérebro, ele procura os caminhos mais fáceis. Qual seria um caminho mais fácil de um e-commerce? Cara, você cair num produto específico que tem uma carta de venda somente para aquele produto e converter. Aí depois, na hora de checkout ali, você pode colocar ali, né, no order bump, alguns produtos extras, ou até mesmo na página de vendas fazer uma oferta de um kit, por exemplo. Mas, cara, às vezes focar num produto só no e-commerce é uma coisa que faria total diferença, como a gente faz, né, usando esse copy de resposta direta. Então, os copywriters cara, vocês que estão ouvindo a gente aí, que querem de repente se destacar num mercado grandioso, você tem aí duas opções já citadas, né? O mercado de pet e o mercado de e-commerce. Cara, é o que eu falo muito. Na internet, a gente não morre por falta de opção, a gente morre de excesso de opção. Então, essa questão de chegar num e-commerce e dar de cara com um produto, já muda a mentalidade da pessoa que entrou. Porque ela não entrou no mercado com vários setores. Ela entrou no mercado e lá na frente tem uma propaganda de um puta miojão lá, e você nem gosta de miojo, você vai querer comprar aquele miojo porque tem uma propaganda legal. Eu só queria fazer um comentário aqui. O Formiga, nosso amigo, eu não vou falar o nome dele completo, enquanto você não responder a pergunta, você vai entender por quê. Paulo, teve um tempo que eu fiz 33 lives resumindo o livro vermelho. Eu sempre pensava, será que o Paulo vai me processar? Sempre dava os créditos durante as lives e dizia para o público comprar o livro. Mas hoje eu tenho a oportunidade de perguntar. Tem problema não, né? Cara, eu não vou te vai processar agora. Eu não sei se você fez isso, mas eu não vou te perdoar por você não ter me marcado. Porque eu não lembro dessas 33 lives falando do meu livro. Senão, cara, eu não te processaria e ainda repostaria você. Não sei se você fez isso. Perdeu uma oportunidade, hein, Formiga? Exatamente. Cara, eu ia te repostar. Novo. E, cara, cadê? Tem essas lives aí? Me manda, cara. Eu vou divulgar isso. Né? Cara, então, o nome dele é Tawari Formiga, tá? Agora eu posso falar o nome dele. É Tawari Formiga então, Filho. O cara mora lá então... na parte mais alta do Brasil. Se eu falasse que ia processar, não ia citar o nome. Então, eu lembro do nome Formiga lá no grupo, né? É uma figura famosinha lá, mas eu não sabia o nome todo. Cara, me manda depois se você tiver isso aí. Cara, olha só, uma das coisas que é um dos meus princípios, né? Cara, a gente tem um concorrente. Eu comecei a parar de ser bonzinho nesse aspecto, né? Principalmente por cobrança de um sócio meu que é muito mais faca na caveira do que eu. Mas eu faço do tipo, cara, eu faço tipo bom samaritano. Eu acho que assim tem mercado para todo mundo e eu não ligo de citar outros caras que inclusive competem diretamente comigo. Eu já citei, cara, a maioria dos grandes players de copyright no meu Instagram, por exemplo, e mandei gente para o perfil desses caras.
Eu só parei de fazer isso com o que é babaca, né? Com o cara que é otário, eu paro de fazer. Mas, cara, eu acho assim, a gente tá aí para ganhar, né? O meu amigo Alexandre Queremos Viveiros, nomes. inclusive... Oi? Oi, não Queremos entendi. nomes agora, queremos nomes. Só se trabalha com nomes o Novo Mamaco. Não, aí eu que vou tomar processo. Então, a gente pode depois criar uns codinomes aí. Então, o meu amigo Alexandre Viveiros, ele compartilhou esses dias um post falando sobre isso, que ele diz o seguinte, eu não vou brigar com você porque eu também quero que você ganhe, né? Então, assim, eu acho, cara, que tem mercado para todo mundo, então eu não ficaria chateado você colocar de falar dos meus livros, e pelo contrário, cara, você ajudou o livro a bater mais de 20 mil exemplares, com certeza, aí com essas suas lives, né? Então, cara, fique tranquilo com relação a isso, né? Eu só não gosto, eu só fico puto, né? Você perdoa a expressão, nem sabia se podia xingar aqui, com pessoas que pirateiam um livro, né? Mas até isso eu estou olhando o lado positivo da coisa. Porque eu já recebi, cara, 3 depoimentos de pessoas que falaram, cara, eu baixei o teu livro em PDF num site pirata, ou então compartilharam num grupo, e eu comprei o teu livro depois de tão bom que eu achei. Aí eu falei, cara, você está perdoado, né? Mas assim, no começo eu ficava muito chateado, até porque a minha editora é muito fechada com isso. Mas depois eu percebi e falei, velho, quer saber? Tá divulgando o livro, e quem quiser comprar realmente o livro impresso vai comprar, né? É muito raro você ver um cara que pirateia, né, e que baixa esse tipo de material pirata, que consome o livro e que aproveita ele, né? Geralmente o cara baixa para achar um atalho e nunca faz. Então, até isso eu estou olhando o lado positivo da coisa. Mas Às fora vezes isso, é cara, uma pode porta de divulgar à entrada, né? vontade. É uma Oi? porta de entrada para outros produtos seus também, né? Exatamente, isso aí, né? E não tem como... o Patrick já até citou ali, né? Cara, esse foi um dos poucos caras que eu tive treta pública, assim, na internet, cara. É um cara que não me desce, inclusive, eu já fui seguidor desse cara. Então, assim, é isso, cara. Se quiser divulgar, pode divulgar à vontade, a gente não liga. Alguém aqui, ó, o Patrick citou aqui o nome lá Eu atrás. não vou falar. Na hora que terminar a nossa não vou falar gravação, a também. gente fala. Não E se você, meu caro ouvinte, quiser saber sobre quem a gente está falando, aí já é um problema seu, porque você deveria estar online com a gente. A gente faz o convite Aí durante a você vem no semana. chat. Então, se você isso. participar, você vai saber das fofocas. Caso contrário, passe vontade. O meu único comentário é que errado não tá. Acho isso, errado é meio não tá. persona não grata por todo mundo aqui. Que bom, que bom. Ó. Sinal que eu tô entre boas pessoas. O Lucão, eu acho que estamos perto de 1 hora aí de conteúdo. Foi, né? Falamos bastante hoje, muito legal. Eu até Não, eu ouvi. falei mais que todo mundo, né? Mas você ainda veio bem. para isso, né, Paulo? A ideia é essa. Eu até achei legal você falando do mercado de pet e de dropshipping, cara. A primeira copy que eu escrevi na minha vida foi para um produto de pet de dropshipping. Ai, que legal. E foi uma carta de vendas que daí eu gravei ainda com aqueles vídeos, sabe aqueles vídeos que só fica mostrando o escrito e você vai falando com o áudio no fundo? Eu fiz a narração do vídeo, né? Eu fiz a narração aí do VSL e foi a primeira copy que eu escrevi ainda, foi em dupla copy. Que legal, cara. Que legal, maneiro. Posso fazer mais uma... Fala, Patrick. Eu só queria falar que ainda bem que foi o Paulo que falou bastante, porque imagina 1 hora de podcast de Patrick tocando pianinho do celular. Talvez não fosse tão agradável. Tem público. De repente você vai virar aí o... Eu esqueci o nome daquele rapaz do piano. O Lorde Vinheteiro. Vai virar o novo Lorde Vinheteiro. Olha lá quem apareceu agora aqui, ó. Olha quem apareceu no final. Rafael Rez apareceu agora só para criticar a parceria. Ele não gosta de parceria, né? Cara, eu sei por que ele não gosta, né? E eu entendo ele, né? Porque geralmente, assim, a maioria das parcerias, um entra com bumbum e o outro entra com uma trolha enfiando no bumbum do outro, né? Gente, cortem isso depois. Mas de jeito nenhum. Alô, Logan. Sociedade Caracu, é isso aí, exatamente, a famosa Caracu. Ai.
Bom, é isso. Eu queria fazer Vai, mais uma fala lá. pergunta antes de nós acabar o episódio. Uma única coisa que tu, para te deixar assim, para quem tá entrando no mercado de copy agora, ou até para quem já tá, se pudesse dizer uma única coisa assim, qual Uma única seria? coisa para quem está entrando no mercado de copy. Beleza. Pode ser, tem que ser uma coisa ou pode ser mais de uma? Manda vir. Não, vamos lá. Uma coisa, um dos meus, não é lema, né? Mas assim, as pessoas me perguntam, né? Como se tornaram um especialista em copy, etc. Eu digo o seguinte, olha, cara, em 2 horas eu te ensino o que é copy, né? Então, assim, leva-se algumas horas para você aprender o que é copy, alguns meses ou anos para se tornar um especialista e uma vida para se tornar um mestre, né? Então, assim, como toda área, você tem um tempo, né? Uma coisa que eu percebo muito nos iniciantes é justamente a ansiedade, né? E olha que eu sou um cara ansioso por natureza, mas é a ansiedade de querer fazer agora. Eu sei que a internet ela traz essa sensação, né? As coisas precisam acontecer agora, imediatamente, mas leva-se um tempo, né? Eu hoje olho para as cartas de vendas que inclusive converteram. Eu olho para trás e vejo, cara, que merda, eu poderia ter feito isso muito melhor. Inclusive a carta de vendas que me salvou da falência lá, né? Eu nem gosto de divulgá-la, né? Eu tenho um sócio hoje que ele fica falando, cara, você tem que mostrar isso para as pessoas. Fala, cara, eu não gosto do jeito que eu escrevi ela, mas funcionou. Então, assim, você vai estar sempre aprendendo. Então, muitas coisas que eu passei que me ajudaram a me tornar um copywriter requisitado, que as pessoas, enfim, procuram contratar, etc. Então, existe um tempo, né? Existe um processo de construção. E todo mundo tem o seu tempo para dar certo. Eu tenho um mentorado que ele, cara, quando ele me procurou, deixa eu botar o notebook para carregar, que senão vai acabar na hora que eu estou falando aqui. Quando ele me procurou, cara, ele estava muito desanimado e ele estava há 7 anos tentando dar certo no digital. Foi enganado por charlatães. Enfim, cara, ele estava... Era a última tacada dele. Então, cara, 7 anos ele ficou tentando dar certo. Ele era funcionário das Casas Bahia. Tem gente que entra hoje e que mês que vem já está fazendo resultado. Então, assim, cada pessoa tem o seu tempo. Eu demorei alguns anos. A minha primeira experiência foi em 2012. Em 2014 eu entrei, né? Ou seja, ali, cara, 2 anos para entrar, né? E ainda teve aquele processo de construção. Lembrando lá, cara, que eu precisei entregar pizza, porque o trabalho com redação não era suficiente. Então, assim, é preciso ter paciência, né? Não dá para esperar que você está entrando hoje e amanhã você vai estar ganhando dinheiro dormindo. Então, tem uma construção. E aí eu vou para finalizar, né? Cara, vai dar merda em algum momento, você vai errar, né? O meu maior aprendizado como copywriter e como profissional de marketing, até como empresário, foi fracassar em 7 projetos consecutivos. E projetos com bons produtos, projetos promissores. Então, assim, eu fui com muita sede ao pote. Eu já tinha resultado com copy, cara, e fracassei em 7 projetos consecutivos. Juntou com o período depressivo que eu estava, né? E, cara, eu fiquei desanimado. Eu já era um autor best-seller da área de copy. Eu falei, cara, eu acho que eu sou uma fraude, porque eu afundei 7 projetos, né? Mas olha só que interessante. Eu aprendi que não existe fracasso, existe aprendizado. Eu descobri, né, 7 maneiras de não fazer um copywriting. E aí eu falei, cara, quando me deu essa virada de chave, eu falei, não, cara, eu estou olhando a coisa pelo viés errado. Eu apenas descobri como não fazer copy. Então agora eu vou em busca de como fazer, né? E aí eu juntei com a experiência que eu já tinha e consegui emplacar nessa carreira. Então, assim, cara, vai dar merda, você vai errar, não desanima, procura aprender que em algum momento você vai conseguir aí os seus resultados. É isso. E com essa mensagem poderosa aí, a gente encerra o episódio de hoje. Queria agradecer muito ao Paulo pela disponibilizar o tempo e esses ensinamentos todos que ele deu pra gente. A gente espera, assim, do fundo da nossa alma, que esse episódio tenha trazido insights muito preciosos para quem está ouvindo a gente, querido e querida ouvinte, espectador, espectadora, você que prestigia a gente toda semana. Não esqueçam aí de compartilhar a nossa hashtag aí, MamacoCast, no seu Instagram, tira uma fotinha aqui da gente, compartilha nos stories, e quinta-feira que vem a gente tem mais.
Boa noite Valeu, para todo pessoal. mundo. Muito obrigado aí. Contem comigo. Valeu, obrigado. Obrigado, Valeu, Paulão. pessoal. É isso Muito aí. obrigada a presença. Até quinta que vem.